Olá pessoal, sou o Glauco Lubachevski de Aguiar, sou professor de Direito Tributário e hoje nós estamos aqui no Saber Direito Responde para tirar algumas dúvidas dos internautas com relação à aula que nós tivemos ao longo dessa semana sobre as imunidades tributárias e as normas gerais em matéria de legislação tributária. Aqui nós temos aqui uma pergunta enviada pelo Alexandre Soeiro, de Olinda, Pernambuco, questionando se existem imunidades tributárias fora da Constituição Federal. Vejam, como nós viemos repisando ao longo das aulas da semana, toda imunidade tributária pressupõe, em primeiro lugar, normas constitucionais. As imunidades, de um modo geral, todas elas obrigatoriamente estão previstas no texto da Constituição. Nós não encontraremos nenhuma norma de imunidade fora do texto constitucional, ou seja, na legislação infraconstitucional, seja Código Tributário, seja leis ordinárias a respeito de tributos. Por outro lado, e muito embora assim o seja, nós também não vamos encontrar no texto da Constituição a expressão imunidade tributária. Nós temos que nos preocupar apenas em identificar normas previstas no texto da Constituição que tenham por objetivo impedir, restringir, limitar, enfim, vedar a oneração de tributos sobre as situações ali colocadas. Pessoal, vamos lá para a segunda pergunta. A pergunta é da Fernanda Melo, de Palmas, no Tocantins. Me questiona ela. O fato de a legislação infraconstitucional, especialmente os códigos tributários nacional, estaduais e municipais, repetir o texto constitucional e prever, entre aspas, imunidades tributárias, tem o condão de alterar o conceito, o alcance e a interpretação dessas normas constitucionais? Vejam vocês, que como nós tivemos na pergunta anterior, as imunidades tributárias, todas elas estão obrigatoriamente previstas no texto da Constituição. Tá? É comum acontecer das codificações, tanto o Código Nacional quanto os Códigos Tributários dos Estados e dos municípios, repetirem essa disposição. Tá? O fato disso acontecer não modifica o instituto da imunidade tributária como nós o conhecemos. A sua conceituação continua sendo a mesma, e isso é importante porque a partir do momento que nós temos o conceito de imunidade definido, como nós definimos ao longo das aulas, da primeira aula, aliás, da semana, isso estabelece desde logo a natureza constitucional dessas normas e afasta, em contrapartida, as regras que se pretendam imunidades tributárias que estejam previstas na legislação infraconstitucional. O fato de haver essa repetição, então, não modifica de modo nenhum a natureza, não modifica as características, não modifica nem mesmo a forma de interpretação das imunidades que são trazidas pelo texto constitucional. Tá? Seguindo, nós temos ainda aqui uma outra pergunta da Camila Noronha, que manda lá de Montes Claros, em Minas Gerais, e esse questionamento é importante e eu faço questão de ressaltá-lo. Questiona ela, o uso no texto constitucional de vocábulos como isenção ou não incidência indicam fenômenos distintos das imunidades? Eu estava dizendo na primeira resposta, com relação à primeira pergunta, que nós encontramos as imunidades só e tão só no texto da Constituição. Só que o que acontece? De fato, o texto constitucional não traz a expressão, não traz o vocábulo imunidade. Aliás, se nós procurarmos lá, nós vamos encontrar essa palavra, acredito que 2 vezes, quando trata das imunidades parlamentares. Nada que ver com as imunidades tributárias. O que faz o legislador constituinte ao criar as diversas regras de imunidade? Ele se vale de diferentes expressões, de diferentes vocábulos, enfim, para significar uma mesma circunstância, para dizer que nós estamos trabalhando com uma norma constitucional delimitadora de competência para tributar, que de uma forma ou de outra impede a tributação. O uso dessas expressões, isenção, não anistia, gratuidade e por aí vai, não incidência e gratuidade, ou outras mais, isso só indica uma atecnia na redação, no texto da Constituição, o que evidentemente não pode interferir na nossa compreensão a respeito do instituto que nós estamos trabalhando. A título de curiosidade, vejam que isenção consiste em um benefício fiscal que é deferido obrigatoriamente pelo legislador ordinário das entidades federativas, conforme a sua conveniência política e a sua intenção. E não incidência significa justamente aquela situação que não
se sujeita à tributação, não sofre o impacto da tributação justamente pela ausência de previsão legislativa a respeito dela. Então, nada que ver com o tema das imunidades. Essa pergunta, aliás, é uma pergunta relevantíssima, até porque dentro do texto constitucional, se vocês buscarem, por várias vezes a Constituição usa a expressão isenção e isso tem levado as pessoas a confundir os institutos. Nós temos ainda uma outra pergunta aqui, enviada pela Flávia Álvares, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Diz ela, topologicamente, as imunidades tributárias somente estão previstas e poderão ser encontradas no capítulo do Sistema Tributário Nacional? É o questionamento. A pergunta que ela nos faz é uma pergunta relevante, porque vejam vocês, há um equívoco de compreensão em imaginar que as normas tributárias, qualquer que seja a natureza delas, esteja só e tão só previstas no texto constitucional, naquela parte que vai do artigo 145, e encerra-se ali por volta do artigo 156, que é o capítulo que a Constituição chama de Sistema Tributário Nacional. Nós não temos normas tributárias só e tão só nesse capítulo da Constituição. Nós vamos ter normas tributárias espalhadas ao longo de todo o texto. Sejam normas tributárias que atribuem competências para tributar, sejam normas tributárias que estabeleçam delimitações principiológicas, os chamados princípios. Nós temos aqueles eminentemente tributários ali contidos, mas nós temos outros princípios tributários que acabam espalhados dentro do texto da Constituição. E nós temos ainda imunidades tributárias, e esse é o nosso foco, que estão previstas ao longo de vários capítulos do texto constitucional. Nós vamos encontrar imunidades, por exemplo, lá no artigo 5º, quando trata dos direitos e garantias fundamentais. Nós vamos encontrar imunidades lá no capítulo da ordem social, quando trata no artigo 195 das competências para instituição de contribuições para financiamento da Seguridade Social, artigo 195, parágrafo 7º. Nós vamos encontrar imunidades dentro dos dispositivos próprios do capítulo do Sistema Tributário Nacional. Nós vamos encontrar imunidades lá na frente na Constituição, lá a partir do artigo 226, quando fala, por exemplo, da família e do dever do Estado em promover e proteger a família. Vejam então que, de modo topológico, ou seja, situado dentro do texto constitucional, nós vamos encontrar normas imunitórias nos mais diferentes pontos. Não devemos nos apegar apenas àquelas que estão previstas no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Mas eu gostaria de agradecer as perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo e assim que eu voltar, eu vou responder mais alguns questionamentos em torno da matéria. Obrigado. Mais um grande filme do acervo da Cinemateca Brasileira em cartaz aqui na TV Justiça em 2 sessões. Sexta-feira, às 9 horas da noite e domingo, às 6h30 da noite. Bahia de Todos os Santos, dirigido por Trigueirinho Neto, é um marco do cinema novo. Ambientado em Salvador nos anos 40, o filme fala de greve, sindicalismo, adultério, racismo e religião. Bahia de Todos os Santos, na seção Cinemateca Brasileira. Eu creio que a TV Justiça é um meio de comunicação de se levar ao povo brasileiro efetivamente o que é justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu, é respeitar os direitos do próximo, saber que os seus direitos vão até onde se iniciam os direitos daquele que está próximo de você. Olá pessoal, estamos de volta aqui para um segundo bloco
de respostas e tira dúvidas do Saber Direito Responde, com relação ao tema que nós ministramos ao longo da semana, que é a questão das imunidades tributárias e das normas gerais. Nós temos aqui mais uma pergunta, e essa pergunta também se faz relevante até para compreender as imunidades na questão da sua interpretação como um todo, que é a pergunta enviada pela Regina Pedrosa, lá de Foz do Iguaçu, no Paraná. Como devem ser interpretadas as normas de imunidade tributária? É a pergunta da Regina Pedrosa, lá de Foz do Iguaçu, como eu disse. Vejam, quando nós falamos em imunidades, nós falamos em normas em primeiro lugar, de conteúdo axiológico, de conteúdo valorativo. Eu estou dizendo, portanto, de normas com características finalísticas. Eu costumo dizer, olha, as imunidades não são o fim em si, elas são meio para a realização de algum valor, de algum princípio constitucional que é mais importante, que é mais caro, que é mais fundamental ao ordenamento jurídico como um todo. Quando nós comentamos lá ao longo do desenvolvimento das aulas, e eu falei, por exemplo, sobre a imunidade, a chamada imunidade recíproca, que é prevista no artigo 156A da Constituição, eu deixei claro que ela é algo instituído justamente para prestigiar e para proteger o princípio federativo, na medida em que impede que entidades federativas tributem umas às outras, porque senão nós estaríamos diante aí de uma interferência de uma entidade política em outra. E, evidentemente, essa interferência implicaria uma diminuição do princípio federativo, que, bem vocês sabem, trata-se de cláusula pétrea. Então, como que nós devemos ver e interpretar essas normas de imunidade? Nós temos sempre que levar em consideração no seu processo de interpretação, até para dar a aplicação mais adequada aos casos que nos são colocados, nós temos sempre que interpretá-las de modo que mais promova, que mais proteja os valores constitucionais que são por elas protegidos, já que nós estamos trabalhando com normas de característica finalística. Deve ser realizado aquilo que a doutrina chama de interpretação teleológica, evidentemente sem abstrair da compreensão sistemática das demais normas que com elas se interrelacionam. Tá? Nós temos aqui mais uma outra pergunta, que essa, inclusive, vou dizer para vocês, ela é bastante recorrente em concursos públicos que envolvam a área fiscal. Somente existem imunidades a impostos? É a primeira parte da pergunta. Como deve ser compreendido o artigo 156 da Constituição Federal de 88? Quem manda essa pergunta é a Mércia Ferreira, lá de Macapá, no Amapá. Veja, o que nós temos que compreender num primeiro momento? Na evolução histórica do conceito de imunidade, a priori se imaginou que só fosse possível identificar imunidades a impostos. Depois de um determinado momento, com o aprofundamento desse estudo, passou-se a perceber o seguinte, que na verdade nós identificamos regras imunitórias, e isso eu disse quando eu respondi a primeira pergunta para vocês, nós identificamos regras imunitórias por meio da sua conceituação, da sua definição, que é, no final das contas, normas constitucionais que de uma forma ou de outra impeçam a tributação. Estou dizendo para vocês então que se eu analisar detalhadamente o texto constitucional, eu vou encontrar imunidades a taxas, eu vou encontrar imunidades a impostos, eu vou encontrar imunidades a contribuições sociais, a contribuição de intervenção no domínio econômico e outras mais. Isso está a depender, evidentemente, da expressa previsão do texto da Constituição. Agora, com relação específica ao artigo 150, inciso 6º, eu tenho que lembrar que a Constituição é expressa em dizer que ali se trata de vedação de instituição de impostos sobre as próprias entidades federativas, sobre templos de qualquer culto, sobre partidos políticos e suas fundações, enfim, e outros casos mais contidos ali nas alíneas A, B, C e D do referido dispositivo. Como que eu vou entender essa expressão impostos? Minha preocupação não deve ser apenas com a literalidade do texto constitucional, porque se eu fizer essa mera leitura, essa mera análise literal, por vezes eu vou pecar no processo interpretativo. Muito embora isso não deva influenciar, fato é que aquelas situações que são protegidas pela regra imunitória contida no artigo 156, elas só podem dizer respeito a impostos, porque no frigir dos ovos, ela veda a oneração de patrimônio, rendimentos e serviços das entidades federativas, dos partidos políticos, das entidades religiosas, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, e veda ainda que alcance determinados bens, no caso livros, jornais, periódicos,
e o papel destinado à impressão. Isso faz com que eu tenha uma percepção. Vejam que tudo isso são circunstâncias realizadas ou realizáveis na esfera particular e individual de cada uma daquelas entidades. Eu estou dizendo que, na verdade, o fato gerador tributário ali é um fato gerador independente de uma atuação do Estado. E, com relação a isso, nós já percebemos que toda vez que o fato gerador independer da atuação do Estado, nós estamos diante de um tributo denominado imposto, né, cuja obrigação decorre de circunstância como tal. Né. Se fosse possível estender essas imunidades do artigo 150, inciso 6, a taxas e contribuições de melhoria, eu teria que perceber naqueles dispositivos que a ocorrência dos fatos geradores são circunstâncias realizadas advindas da atuação do Estado. O Estado presta um serviço público específico e divisível, o Estado realiza um ato de polícia, ou o Estado realiza uma obra pública, se fosse o caso de uma contribuição de melhorias. Né? Então vejam vocês que com relação ao 156, né, não só porque a própria Constituição diz que se trata apenas de imunidade a impostos, mas também porque nós, analisando essas disposições ali contidas, é possível verificar que os fatos que aquela situação abarca são fatos eminentemente realizáveis no âmbito da esfera jurídica particular, independente da atuação do Estado. Razão porque as imunidades do artigo 150, inciso 6, devem ser compreendidas apenas como abarcando os impostos, uma das espécies de tributos. Tá? Nós temos aqui uma última pergunta, formulada pelo Jorge Veiga, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. A fruição das imunidades depende de regulação infraconstitucional? Né? Vejam vocês, que somente aquelas que a própria Constituição diga, de modo expresso, que há necessidade de interposição de legislação infraconstitucional é que dependerá da previsão da integração dessa norma de natureza infraconstitucional. Né? Na maioria dos casos, pelo menos com relação às mais conhecidas, vejam que a Constituição, de modo claro, estabelece de forma bastante manifesta que não há necessidade de observância de condicionamentos a serem estabelecidos na legislação infraconstitucional para a fruição das imunidades. São as chamadas imunidades incondicionadas. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a atenção de vocês nesse bloco. Né? Nós retornamos daqui mais um pouquinho, faremos um breve intervalo e vamos voltar para responder as últimas questões, né, e tirar as últimas dúvidas que nos foram enviadas pelos internautas. Obrigado.